Bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa TV de tubo. Sabe quando a gente escuta aquele sertanejo marcante, daqueles que fizeram parte de cada festinha de família, cada churrasco com os amigos, e a gente pensa que o cantor ou a dupla devem ter dinheiro até falar chega? Pois bem, a história não é sempre tão simples. No vídeo de hoje, vamos falar de grandes nomes do sertanejo que chegaram lá no topo, brilharam forte, mas, em algum momento, acabaram perdendo praticamente tudo. Pode ter sido por má administração do dinheiro, por confiar em pessoas erradas, por complicações judiciais, ou até pela virada do mercado musical. O fato é que a vida deu uma rasteira. Então, se ajeite aí, porque hoje você vai se surpreender com um lado nem tão glamouroso de quem, um dia, foi rei ou rainha nos palcos sertanejos. Número 1. Tunico e Tinoco. Não tem como falar de música sertaneja e não mencionar Tunico e Tinoco. Sabe aquelas vozes que a gente escuta e pensa, nossa, isso é a pura raiz do sertanejo? Pois é, eles foram pioneiros de um jeito que quase ninguém mais foi. Para você ter ideia, foram mais de 60 anos de carreira, 83 discos lançados, um volume absurdo de gravações e apresentações. Dizem que eles venderam cerca de 150 milhões de cópias ao longo da trajetória, um número tão grande que a gente até duvida, mas as histórias contadas por fãs e pesquisadores são nesse nível mesmo. As músicas, claro, são clássicos, Chico Mineiro, Tristeza do Jeca, Moreninha Linda e por aí vai. A dupla começou na década de 1930, naquele sertanejão de raiz, bem diferente dos sons universitários que a gente ouve hoje, mas eles eram tão populares que chegavam a ter programa próprio na televisão. Acredite, TV Bandeirantes, SBT e TV Cultura exibiam atrações comandadas pelos irmãos. Era a fama de norte a sul do país. Só que aí entra o grande porém, a questão financeira. Por mais que eles fossem queridos e tivessem vendido uma quantidade surreal de discos, a realidade do mercado musical naquela época era diferente. Não existia streaming nem redes sociais que pudessem dar retorno financeiro prolongado. Ao que tudo indica, muito do dinheiro que eles fizeram foi investido de forma não tão estruturada, ou acabou sendo usado no dia a dia da família. E, quando Tunico faleceu em 1994, Tinoco continuou tocando a carreira sozinho, mas sem o mesmo sucesso de antes. As turnês já não bombavam tanto, a grana começou a ficar mais escassa. No fim da vida, Tinoco recebia uma aposentadoria de mais ou menos R$ 1.000, e a cada 3 meses, uns 2.000 de direitos autorais. Não era suficiente para bancar todas as despesas, muito menos para cobrir tratamentos de saúde. Teve uma época que ele e a família chegaram até a rifar o carro para ajudar em custos médicos. Ele partiu em 2012, deixando um legado gigante, e, ao mesmo tempo, aquela sensação de que uma lenda como ele merecia muito mais reconhecimento e amparo financeiro. Número 2. Donizete Camargo. Agora vamos entrar nos anos 80 e 90, falando de Donizete Camargo, o cara que fez o Brasil inteiro gritar galopeira com aquela nota poderosa de 20 segundos. Quem viveu essa época lembra que Donizete aparecia na TV o tempo todo, se apresentava em grandes programas e chegou a ganhar discos de ouro. Ele era tipo um galã do sertanejo, um fenômeno de audiência nas rádios e na TV. Com todo esse sucesso, ele pôde comparar seus carrinhos, ter uma vida bem tranquila, viajar para lá e para cá e esbanjar um estilo de vida de popstar. Mas, como a gente costuma dizer, o mundo da fama é cheio de altos e baixos. Administrar dinheiro não é para qualquer um, e Donizete confessou ter cometido erros na hora de investir. Projetos que não deram certo, gastos acima do planejado, gente que se aproximou dele só para sugar. É aquela história que a gente já ouviu várias vezes. Depois de certo tempo, chegou a fase complicada. Ele saiu dos holofotes, teve dificuldade para voltar às paradas de sucesso e viu suas economias irem embora. O golpe de misericórdia veio na época da pandemia, quando nenhum show rolava e quem era artista ficou sem ter para onde correr. Donizete chegou a pedir ajuda em redes sociais, dizer que precisava de emprego, qualquer coisa que aparecesse. Em 2022, a vida dele teve uma baita reviravolta. Ele virou caminhoneiro, dirigindo o Brasil afora. Foi uma saída que apareceu para pagar as contas. Hoje ele ainda canta, se apresenta de vez em quando, mas hoje divide o tempo entre estrada e a música, tentando se reerguer, quem sabe, reconquistar um pedacinho daquele sucesso e do dinheiro que teve um dia. Número 3. Rick Renner.
Se você acompanhou o sertanejo nos anos 90 e 2000, com certeza já cantarolou Ela é Demais ou Seguir em Frente. Foi nessa época que Rick e Renner estouraram no país inteiro, vendendo milhões de discos, lotando shows e aparecendo em praticamente todos os programas de auditório. Parecia que o sucesso e o dinheiro jamais acabaria. Porém, a vida pessoal de Renner tomou um rumo complicado. Em 2001, ele se envolveu num acidente de carro que, tragicamente, resultou na morte de 2 pessoas, gerando um processo grave e indenizações milionárias. Anos depois, em 2014, veio outro acidente, com suspeitas de bebida alcoólica e a CNH vencida, o que rendeu mais problemas na justiça e a partir daí as coisas desandaram de vez. As contas começaram a acumular, pensões alimentícias, dívidas judiciais, multas. Ele perdeu parte do patrimônio e chegou a dar entrevistas dizendo que dependia da ajuda da própria mãe para poder pagar aluguel. Enquanto isso, Rick, embora fosse mais discreto e afastado de escândalos, também enfrentou dificuldades para lidar com bens e impostos, chegando a sofrer penhoras. A dupla chegou a terminar e reatar algumas vezes, fizeram algumas apresentações especiais, mas o brilho intenso dos anos 90 não voltou a se acender totalmente. Número 4. Asa Branca. Falou em rodeio, é impossível não lembrar do lendário Asa Branca. Ele não era exatamente um cantor, mas está totalmente dentro do universo sertanejo, pois era o locutor mais famoso do circuito de festas de peão. Nos anos 80 e 90, era normal vê-lo chegando de helicóptero nos eventos, com chapéu estiloso, microfone na mão, botando fogo na arena e agitando milhares de pessoas. Pois bem, tudo isso rendia a ele algo em torno de R$300 mil por mês, e a gente está falando de valores de décadas atrás, então imagine a equivalência de hoje. Ele comprou carro de luxo, avião particular, gastava com festa, bebida, mulheres, e fazia aquela fama de rei do rodeio. A vida parecia ser um eterno show de ostentação. Só que veio a reviravolta. Asa Branca se envolveu com drogas, contraiu HIV, foi diagnosticado também com câncer na garganta e, quando se deu conta, não tinha mais força para continuar trabalhando do jeito que fazia antes. Não tinha plano de saúde robusto, não tinha uma reserva financeira bem estruturada. A fortuna se foi mais rápido que boiada estourando. Nos últimos anos, ele dependia de ajuda de amigos para pagar contas, vivia em uma casa alugada sem luxo nenhum, completamente diferente daquele glamour do passado. Asa Branca faleceu em 2020, enfrentando um sofrimento físico enorme por conta da doença e ainda um sofrimento emocional ao ver que tudo que um dia teve escapou por entre os dedos. Se tem uma lição que a história dele traz, é que a festa pode ser boa, mas se não tiver cautela, um dia a conta chega e, na vida real, não é nada barata. Número 5. Joaquim e Manuel. Se tem um hino de sofrência no universo sertanejo, esse hino é Boate Azul. Você provavelmente já ouviu essa música em algum barzinho ou churrasco, e atualmente ela segue sendo regravada por artistas de ponta, como Bruno e Marrone e outras duplas famosas. Acontece que quem tornou Boate Azul popular de verdade foram Joaquim e Manuel, contando ainda, em algumas fases, com a presença de Vitório N como parceiro. E se você acha que esse sucesso todos deixou milionários, pode esquecer. O motivo é simples. Ainda que eles tenham lançado a canção para o grande público, os direitos autorais não eram 100% deles. Ou seja, a parte mais gorda da grana, regravações, execuções em rádio e TV, uso em trilhas, não ia direto pro bolso da dupla. Eles até venderam discos, fizeram diversos shows, mas não conseguiram segurar o lucro a longo prazo. Com o passar dos anos, Joaquim e Manuel passaram por turbulências, terminaram e voltaram algumas vezes. Manuel adoeceu, recebeu o diagnóstico de câncer e infelizmente faleceu em 2018. Já Joaquim chegou a dar entrevistas dizendo que estava cheio de dívidas e que jamais ficou rico graças à Boate Azul. Imagina só, você populariza uma das músicas mais cantadas do sertanejo, mas não leva a maior fatia do bolo financeiro. Vamos agora ao número 6, Reginaldo Rossi. Você pode estar se perguntando, mas Reginaldo Rossi não era do brega? Gente, ele transitava no brega romântico, naquela linha que às vezes se mistura ao sertanejo raiz de antigamente, por isso vamos citá-lo aqui. Chamado de Rei do Brega, ele bombou nos anos 70, 80 e 90, principalmente com Garçom,
Quem nunca cantou esse hino de sofrência em algum bar ou festa de família? Reginaldo foi professor de matemática e física antes de se jogar na música. Quando alcançou o topo, arrastava multidões e vendia discos como água no deserto. Tinha fama, dinheiro, muita badalação. Mas, novamente, faltou planejamento financeiro. Teve épocas em que ele simplesmente torrava tudo em apostas e jogos. As contas foram se acumulando e, no fim da vida, a situação era tão tensa que a família contou que ele não tinha nem como bancar o próprio funeral. Ele faleceu em 2013, depois de lutar contra um câncer no pulmão. Todo mundo conhece a figura icônica dele no palco, de terno branco, falando meu amor, meu bem, meu tudo, mas pouca gente sabe do aperto financeiro que ele enfrentou. Um exemplo de como a fama pode ser passageira e não garante estabilidade para sempre. Número 7. Tião Carreiro. Não dá para falar em viola caipira sem citar Tião Carreiro. Ele é lembrado como o rei do pagode de viola, um gênio que influenciou dezenas, se não centenas, de duplas sertanejas depois dele. Ao lado de Pardinho, fez um barulho enorme, gravando discos quase todo ano. Quem ama a verdadeira raiz do sertanejo entende a importância desse violeiro. Pois bem, Tião Carreiro também teve seus dias de glória, fazia shows, vendia discos e tinha um público super fiel. Mas, mesmo sendo gigante em talento e relevância, ele passou grandes dificuldades financeiras. Em entrevistas, a família conta que, quando ele faleceu, em 1993, estava em relativa pobreza. Isso porque a grana que ganhou nunca foi tão alta quanto a gente imagina, e a que existiu foi indo embora com despesas cotidianas, tratamentos de saúde, além de contratos não muito vantajosos. Número 8. Valdir Soriano. Para fechar a lista, entra Valdir Soriano, que assim como Reginaldo, muitos classificam como brega, mas não deviam. Pode reparar. Ele transitava por um estilo que se misturava com sertanejo romântico, cheio de dramatização, voz grave e letras de sofrência. Se você não o conhece, deve ao menos ter ouvido falar em Tortura de Amor, uma das canções mais populares do repertório dele. Nos anos 60 e 70, Valdir fazia um sucesso estrondoso. Chegou a aparecer em grandes programas de TV, vendia discos, era convidado para milhares de eventos e ganhou um bom dinheiro. Com o tempo, Valdir acabou fazendo péssimas escolhas financeiras. Gastou muito com noites loucas, bebidas, relacionamentos conturbados. Quando a conta chegou, as dívidas eram enormes e ele não tinha mais tanto espaço na mídia. Foi um declínio triste, e lá pelos anos 2000, já doente e sem a mesma forma de cantar, ele precisou de ajuda até para se tratar. Faleceu em 2008, deixando um legado sentimental para os fãs de música romântica, mas, financeiramente, não restou quase nada. Quem diria que tantas estrelas do sertanejo, com fama e dinheiro a perder de vista, poderiam passar por apuros tão grandes? Pois é, minha gente, nem tudo que reluz é ouro, e a história de cada um desses artistas mostra que sucesso não é garantia de conta bancária gorda para sempre. Se você gostou desse tour pelos bastidores do sertanejo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que ama música, ou que adora um babado sobre o mundo da fama. Afinal, fofoca com modão é tudo de bom, né? E fica a dica, se quiser saber mais curiosidades sobre a vida, nem sempre glamourosa, dos nossos ídolos, comenta aí embaixo. Quem sabe não rola uma parte 2, trazendo ainda mais histórias surpreendentes. Por hoje, vamos ficando por aqui, mas aguenta firme, que sempre pode aparecer mais um cauzinho para a gente comentar.